Saudações energéticas missionários. O podcast Understanding Your Assignment, compreendendo a tua missão, traz aqui para todos nós uma reflexão que pode tornar-se uma arma poderosa na vida de cada um de nós. Já alguma vez te perguntaste por que eu estou aqui? Qual é verdadeiramente a minha missão? Se tivesses 5 minutos para refletir em torno desta questão, certamente saberias quais são os próximos passos a dar para aquele que é o encontro da tua missão e do teu propósito. No dia de hoje nós vamos ter uma conversa, não é uma entrevista, é sim uma conversa que eu tenho a certeza que vai ser muito inspiradora, com alguém que a mim inspira muito. E seu nome é Jovita Fazenda. Jovita Fazenda é mestre em estudos de anticorrupção e também especialista em ética e conformidade. Para além disto, ela abraça diferentes outros interesses, mas a missão em ética foi uma das que mais me tocou e vocês vão saber daqui a pouco o porquê. Jovita, seja bem-vinda ao podcast Understanding Your Assignment, compreendendo a tua missão. Obrigada, Lisa, e obrigada pelo convite. Bem, apresentaste-me, mas eu acho que Podes, por favor, um pouco mais de pompa do que... Não vou dizer do que merecida, porque já aprendi com a minha prima que eu tenho de aceitar os louros, as flores que me dão e nunca downplay o meu próprio papel. Mas obrigada. Obrigada pelo convite. E sim, eu sou essa pessoa que a Alif disse em termos do meu trabalho. Eu trabalho em ética, trabalho em anticorrupção, mas também sou um pouco mais do que isso. Muito mais, para não dizer que és a filha amada dos teus pais, a tia que é mãe, a mãe né, toda, que está toda lá, cheering up, como é que eu posso dizer, fazer a claque para as irmãs, mãe do Davi. O que eu posso dizer, para não falar da tua tia dos teus tia, meu Deus, mas é por isso que eu te estava a dizer, é tia mãe, já nem é tia favorita. Para não dizer também que tens o teu lado também empreendedor. Queres falar sobre isso, Jay? O meu lado empreendedor é tão diverso, ou melhor, é pouco focado ainda, que eu já devia, mas acho que o meu lado empreendedor é muito ligado ao meu lado da ética também, é muito ligado àquilo que eu faço profissionalmente, então não sei bem como distinguir um do outro. Bom, eu estava a dizer aqui, quando começamos, que para mim tu és uma pessoa que inspira, e isto é por causa da nossa jornada de vida. Conheço a Jovita sensivelmente 16 anos, 15 por aí. Yeah. E quando nos conhecemos, a intenção era termos uma relação de 3 meses e essa relação dura até o dia de hoje. Mas o que nos uniu acima de todas as coisas foi a ética. Lembro-me que quando conheci a Jovita, em Moçambique em particular, falar sobre ética, eu não sei se vou dizer que era quase um tabu, ou pelo menos no meio corporativo não era assim tão falado. Mas antes de nós entrarmos para esta fase, eu acho que as pessoas até querem saber um bocadinho mais sobre ti, eu também quero, conheço as tuas origens, mas fala-nos lá um bocadinho sobre esta Jovita, fala-nos um bocadinho sobre os valores que te tornaram na mulher que tu és, tomando em consideração a tua origem. Quem é esta Jovita? Ok. Eu estava à espera dessa pergunta? Acho que não. Não. Mas ok. Quem é a Jovita? Então, aquilo tudo que nós já dissemos, irmã, mãe, filha, tia. Eu venho de uma família, assim, eu vou dizer, a primeira referência da minha família é a minha avó. Para entenderem, eu e os meus primos temos um grupo que se chama É Vocês. E É Vocês é a maneira como a minha avó nos chamava. Nós éramos aquele grupo de netos que no último dia de aulas íamos para a escola com uma pasta de roupa para ir direto para a casa da avó. Então, esta era a minha avó. Minha avó era maior do que a vida. A minha avó foi a primeira pessoa que eu tive medo de perder. Quando eu comecei a entender a morte, a coisa que mais me assustava era a minha avó um dia não estar lá. E a minha avó era uma pessoa... Pronto, os meus irmãos mais velhos conheceram mais o meu avô e podem contar muitas histórias que o meu avô também era assim, era homem que foi
família que chegava, sentava com os netos, contava a história. E a minha avó era essa pessoa que participava na nossa vida, transmitia-nos muitos princípios, valores, lendas. Então a minha vida sempre foi dentro de histórias partilhadas e transmissão de valores através de histórias, através do que tu fazes ao outro e o que tu não podes fazer porque é errado. Depois disso, tenho os meus pais. O meu pai e a minha mãe são dois polos opostos, mas também muito parecidos. O meu pai é uma pessoa muito rígida, mas também que muito... Meu pai ensinou-me coisas como o não dever favores, conseguir ver pontos em que as pessoas estão a fazer um favor à espera de algo depois, que eu não entendia quando era mais nova. E a minha mãe sempre foi alguém que era de conversar e dizia, olha filha, tu podes fazer isto, mas as consequências são estas, mas a decisão é tua. Okay. Então a minha mãe ensinou-me a entender que as pessoas não me vão impor coisas, mas eu tenho que pensar nas consequências. Que tudo te está aberto, mas não é porque tudo te está aberto, significa que devas fazer. Exatamente. Então, tudo posso, mas nem tudo me é permissível. Exatamente. Então, essa é a vida. É uma vida que cresceu, viveu e continua a viver. Eu tenho uma família muito próxima em termos de tios, tias. Nós vivemos muito, que nós somos nós. Esta é a nossa identidade. Então, sim, essa é a Julieta. É uma pessoa que tem uma família que exige de mim ser alguém que eles possam dizer, nós temos orgulho de quem tu és. Uau! Eu depois, mais tarde, vou voltar para este polo familiar, porque acho que eu quero que partilhes um bocadinho da experiência em torno dos valores, porque o que eu sinto é que, convivendo com a família da Jovita, vou dizer com a família, gente, eu sinto que os alicerces dos valores éticos são lineares, não existe assim uma escada que entre vocês irmãs, não é? Uma tem, a outra não tem, mas eles são lineares. Então, mais à frente da nossa conversa, depois eu vou tocar neste polo. Fala-nos um bocadinho aí sobre a tua experiência profissional. Eu sei que estiveste exposta, pronto, foste à academia, estiveste em Moçambique, saíste de Moçambique, foste estudar para a África do Sul. Conta-nos um bocadinho esta parte da academia e depois a parte profissional, como é que tu depois começas a engajar-te no mundo profissional? Ok, bem, vamos começar. Eu, quando era mais nova, e foi o primeiro mestrado que eu fiz, eu sempre quis ser Primeiro, eu queria ser diplomata. Diplomata em termos de... Eu queria estudar relações internacionais. Esse era o meu sonho, porque eu achava que, sim, na política é onde tu mudas as coisas, etc. E o meu pai estudou Direito. É através do meu pai que eu vou para a faculdade de Direito, que vou fazer Direito, resumindo as coisas, e começo a fazer Direito e apaixonei-me logo por Direito. A minha influência, por influência do meu pai. A minha primeira paixão no Direito foi Direito Criminal. E o meu pai disse, filha, tão lindo, todos nós nos apaixonamos por Direito Criminal, mas se eu não quero mesmo que tu apareças aqui com uma bala na cabeça, porque o teu idealismo não vai dar certo. O que quer dizer com o teu idealismo? É a tua precisão nas tomadas de decisão? Exatamente, porque eu quando queria ir para Direito Criminal era em termos de eu quero defender as pessoas que têm razão, e não é mau, mas é pensar em toda envolvente nisso. A área criminal é uma área... E o meu pai é pai de meninas. Então, é aquela defesa de a minha filha nessa área. Pronto, foi o que moveu. A outra coisa que eu queria fazer era direito de família, mas sempre com esta coisa de como é que eu posso ajudar as pessoas. No final, eu escolhi direitos humanos, porque eu achava que ia mudar o mundo. E sim, o meu primeiro mestrado foi em direitos humanos. Eu queria muito trabalhar com exatamente isto, comunidades, melhorar a vida das pessoas. E entretanto comecei a trabalhar, antes de ir para o mestrado, trabalhei na área local por algum tempo, trabalhei na Danida, foi o meu primeiro emprego formal. Da Danida eu saí para a KPMG. Na KPMG é a primeira vez que eu trabalhei em compliance
E gostei muito da área de compliance. E depois da KPMG eu fui para fazer o meu mestrado. E eu lembro que na altura o meu chefe na KPMG dizia vai fazer direito a tax law, impostos, porque é o futuro, porque é uma área que vai ser muito necessária. Mas eu tinha a minha paixão, eu dizia eu vou para direitos humanos porque eu quero ser útil. E realmente fiz esta coisa do meu mestrado em direitos humanos. Depois voltei para Moçambique. E voltei para Moçambique, fui trabalhar na área de direito ainda e depois fui para a Vodacom, Foi onde nós nos encontramos. de volta para a área de ética e compliance. Na Vodacom eu faço a certificação em ética e face news. Eu queria chegar mesmo aqui. Então foi na Vodacom o teu primeiro encontro com a Ética? Em termos de matéria, não em termos de valores e tudo que está. Em termos de entender que existe uma área de trabalho que trabalha em transformação cultural, transformação da pessoa, mas sempre a olhar para como é que nós fazemos os ambientes em que nós estamos melhores, como é que nós criamos uma cultura melhor. Porque quando nós falamos de ética, valores, as pessoas acham que é uma coisa que é common sense, e devia. Muitas vezes quando as pessoas me perguntam em que é que tu trabalhas, eu fico, como é que eu explico? Que eu sou eticista. Porque devia ser common sense. Fazemos a coisa certa devia ser o default. E não é, infelizmente. Daí ser tão necessário investir em criar este default em que as pessoas pensam em fazer a coisa certa. Então, eu vejo, dizer que o meu trabalho em ética como o meu trabalho em human rights. Porquê? Porque para mim tem uma ligação muito profunda entre essas duas coisas, entre como é que eu estou a influenciar os espaços em que eu estou para que sejam mais positivos e melhoram a vida das pessoas em quem eu toco de uma maneira ou de outra. Já viste como é tão interessante conversar? Eu até pensei que uma questão como fala-nos da Jovita havia de ser para mim, pelos anos de convivência, seria uma pergunta corriqueira, mas aprendi algo que eu não sabia durante este tempo todo. Não tinha noção que, na verdade, o coração da Jovita, quando escolhe uma carreira, está associado à humanidade, à transformação de vidas, à interação também com pessoas. Então, vejo direito, trabalhar em recursos humanos, foi isso que disse, e agora, ética. Jay, o teu primeiro encontro com a ética foi na Vodacom? Estiveste lá 10 anos? 7, não? 7 anos por aí. E quando é que foi o momento em que tu entendeste que parte da tua missão como mulher, como ser vivente, estava em trazer as pessoas à luz sobre esta componente ética, ou melhor, sobre a integridade, promoção à integridade ética? Eu não sei se... Bem, eu nem sei se eu já entendi que essa é a minha missão. Eu posso dizer que sim, lembras das coisas que eu digo, para que fique bem claro. Eu costumo dizer, e vais-me corrigir se eu estiver aqui a mentir, em todos os encontros que eu tenho a oportunidade de estar com a Jovita e com os nossos outros colegas que trabalham em ética ou com a ética, eu sempre digo que se nós pudéssemos fazer uma capulana aqui, chamarmos mamá, nós iríamos fazer uma capulana com a cara da Jovita e escrever promoção à ética ou promoção à integridade. Porque desde que nós começamos, acho que foi 2014 ou 2013, há um certo movimento de conhecimento ou de busca ao conhecimento em torno da ética que foi crescendo em Moçambique, e a Jovita é parte deste movimento. Sim, mas sim, aí conto com a ajuda de muitas coisas. Tivemos a Siemens Integrity Initiative aqui em Moçambique, que era com a ajuda do Instituto de Ética, e isso impulsionou-nos. Era um projeto que tinha financiamento da Siemens, e isso facilita. Quando tu tens financiamento, consegues fazer mais coisas. Mas eu quero que voltem. Sim. Quando? Mas, assim, eu trabalhava com compliance, fazer a coisa certa,
e ali tu vieste trabalhar comigo na altura e estávamos ali a lutar para ver como é que nós fazíamos as pessoas entenderem na Vodafone que existe uma maneira certa de pensar os problemas, existe uma maneira certa de pensar quando nós lançamos um produto ou alguma coisa, como é que isto vai afetar os nossos clientes, como é que isto vai afetar os nossos funcionários, como é que pensar holisticamente sobre qual é o impacto que nós temos realmente com o que nós fazemos e entender que este pensamento de impacto é o que numa primeira fase pode parecer que não dá retorno porque leva mais investimentos, mas a longo prazo as pessoas querem sentir que há esta preocupação e isso dá muito mais retorno. Que não era só sobre é legal ou não, Exatamente. era para além disso. Exatamente, ir além disso. Eu acho que quando nós incluímos a ética, fizemos a certificação de ética, começamos... Espera, fizemos? Não. Participamos juntas no primeiro Obrigada. curso. Eu chumbei, foi bem claro, mas depois eu vou falar sobre Mas isso. não, mas sendo justa, tu vinhas, acho que estavas há 2 ou 3 vezes comigo. Sim. E vieste Meu fazer inglês era 0. Exatamente. E vieste fazer um curso. A certificação em ética é um curso que requer muito conhecimento, requer uma base de conhecimento sobre a área muito grande, para além de que é uma certificação profissional. Profissional, sim. Então, exigia muito de ti na altura, depois fizeste e ficaste certificado uns anos depois, com mais experiência. Então, só para esclarecer, o chumbar dela não é válido, porque ela hoje é certificada em ética, mas naquela altura era muito nova para a área. E eu já estava na área há muito tempo. Mas quando nós fizemos aquela certificação, eu acho que foi um eureka moment. Por quê? Porque foi sair da minha consciência só jurídica para que sim, é legal, mas é o correto, é o certo. E eu acho que foi esse momento que mudou completamente a maneira como eu via a mim mesma. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de debates. Na minha família sabem, ninguém vai me dizer isto é o que temos de fazer, sem me explicar o porquê, a razão e o propósito. Sim, sim. E será que esta decisão vai me beneficiar ou é cumulativo? Exatamente. Então, eu nunca fui uma pessoa, mesmo com o meu pai, eu sou a maior batedora de ideias com o meu pai, que eu até agradeço ele até hoje, porque acho que o meu pai criou-me muito, permitindo-me isso, mesmo ele sendo tão rígido, criou em mim esta pessoa mais crítica. E a ética trouxe 2 coisas. Introspeção, começar a entender o efeito que eu tenho nos outros, porque eu gosto de debate, mas tenho de entender quando é que o meu debate vai além do que é beneficial para mim e para outra pessoa. Então, esta introspeção fez muito bem, em termos de maturidade pessoal, mas também começar a entender que aquele meu sonho de mudar o mundo tem de ser qual é o meu mundo, o que é que eu consigo influenciar e ter a certeza que naquilo que eu consigo influenciar, eu realmente faço melhor para que quando eu saia daquele ambiente seja um ambiente melhor, seja um sítio em que tem mais pessoas a quererem fazer um ambiente melhor. E eu acho que foi isso, foi nesse momento que eu entendi, não, ok, na minha missão, Uma missão. que eu acho que a missão devia ser a missão de toda a gente, Sim. melhorar o espaço em questão, mas eu comecei a entender que, e não vou dizer que entendi naquele momento, eu hoje entendo porque tenho feedback da Alice e de mais algumas pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, conviver, e que elas hoje voltam para mim e dizem, poxa, Jovita, thank you. E eu digo, por quê? Porque quando eu precisei disto, tu estiveste ali, tu falaste comigo, quando tu me disseste isto, abriu a minha cabeça para isto. E pronto, vais vendo que, afinal, nas pequenas coisas que tu vais mudando em ti, Há uma transformação na outra passa pessoa. para os outros. E é por isso que eu digo, quando a minha prima me disse, não podes dar um play, porque eu sempre achei que não, eu só estava. Hoje eu aceito perceber as Perceber suas as flores. I'm bigger than I think. Então nós vamos fazer sim uma capulana com o nome da Jovita e a cara, mas, Jay, talvez para um melhor entendimento de quem está em casa, o termo ética sim é um termo já discutido em organizações, mas lembro-me que nós sempre tivemos essa discussão que parte da nossa missão era garantir que este termo ética alcançasse mais pessoas, desde a mesma questão do mercado, que não porque sejam pessoas que não tenham ética, mas é aquela construção das terminologias, etc.
o que é que seria ou o que é ética? Alice, eu vou. Assim, ok. Eu gosto de explicar as coisas com figuras de. Muitas vezes, e isto é aquilo que eu digo, ética, política, são coisas que as pessoas precisam começar a retirar a formalidade delas. O que é que eu quero dizer com isso? Tu disseste o exemplo da mamãe que está no mercado. A mamãe que está no mercado tem muita coisa para ensinar. E muitas vezes nós não ouvimos estas vozes, que são muito importantes, porque são as vozes que vivem os problemas do dia a dia. São as vozes que podem te dizer o que é que elas queriam de melhor naquele ambiente. Porquê? Porque nós enfatamos o político, enfatamos o profissional, achamos que só aqueles que estão bem vestidos é que têm o que dizer. E, como eu disse, para mim os meus valores, aquilo que eu reconheço como meus valores, são coisas que eu aprendi desde que eu sou criança. Vieram da minha avó. E há muita coisa que eu hoje, como exemplos, repito, que vem dessas pessoas, não vem de um livro. O livro, a mim, ajudou-me a poder estruturar a maneira como eu falo com o empresário, a maneira como eu falo com um profissional. A estrutura que nós criamos em torno, sim. A estrutura para tu avaliares uma cultura numa empresa, isso é importante. E até profissional. promover. Mas mudar de comunidades não é profissional, é uma coisa que qualquer pessoa que tenha senso ético pode fazer. Então, quando tu falas sobre ética, tu tens de entender que a minha conversa sobre ética tem de estar moldada à conversa da mamã do meu pai. Eu tenho de, antes de eu ensinar a senhora a estrutura para gerir a área dela, eu tenho de aprender a linguagem dela. Então, eu primeiro vou aprender dela como é que ela fala sobre as coisas, o que é que ela queria ver naquele ambiente de melhorar, como é que ela fala sobre os processos básicos dela. E eu preciso de aprender dela o que é melhor para ela. Aí, eu posso dizer a ela, a mamãe sabe que eu trabalho com isto, o que está a dizer sobre isto é isto, o que está a dizer sobre isto. Fazer esta ligação, mas transformar as coisas na linguagem dela. Isto para dizer o quê? Eu aprendo sobre ética Todos os dias. quando eu interajo com as pessoas. Porquê? Porque todo mundo tem valores. A pergunta é se decidiram viver esses valores. E thank you por este ponto de reflexão. Jovita, como sabes, o podcast Understanding Your Assignment, que é compreendendo a tua missão, ela vem incentivar. A princípio, nós já havíamos desenhado o projeto para alcançar mais a camada jovem dos 22 aos 27, mas nós dissemos por quê? Por que não criar uma plataforma que falasse com pessoas de diferentes faixas etárias? Contudo, se nós estamos a incentivar as pessoas a falarem isso, ou se estamos a incentivar as pessoas a buscarem entendimento profundo sobre a sua missão, nós precisamos também que no descobrimento desta missão elas entendam quais é que são os valores que as constroem como ser. Porque eu até posso ter uma missão, mas se eu não sei como estruturar-me para alcançar, ao invés de fazer mais bem, eu faço mais mal à comunidade para a qual eu quero oferecer esta missão. Jovita, estávamos aqui a falar sobre, estávamos aqui a trazer de uma maneira leve e suave, fora de corporativo, a definição da ética. Como é que tu olhas para a questão da liderança como exemplo? Eu, particularmente, sinto que a ética é parte da tua missão, sim, porque tu lideraste sempre como exemplo. Eu lembro que nós tínhamos essas discussões às vezes, Jovita, eu vou fazer isto, tu sempre paravas lá, ali se reflete. Como é que tu olhas para a importância de liderar como um exemplo no papel da ética? É assim, a base. Podemos falar em termos corporativos, que é, se eu como líder, imagina que eu tenho eu vendedora, começa um negócio, ou tu, a tua equipa. Se a tua equipa te vê sempre a cortar os caminhos, ludibriar as pessoas, etc., elas vão confiar em ti. Porque elas estão a ver uma imagem tua que lhes diz como é que elas devem agir também contigo quando tu não estás a ver. Então,
Liderar pelo exemplo é isto, é entender que nós transmitimos às pessoas à nossa volta como as vamos tratar e automaticamente criamos a resposta que elas nos vão dar. Se as pessoas vão confiar ou não confiar em nós. Então, podemos dizer que a expressão não faça o que eu faço, faça o que eu disse, não serve quando se trata de ética. Não serve quando se trata de qualquer processo de educação e aculturação. É a mesma coisa que nós fazemos para os nossos filhos. Eu digo ao meu filho, roubar é feio. Filho, que não insultas as pessoas. Entretanto, ele está no carro comigo e ouve-me insultar. Ele vai motorista ao lado. replicar o que ele... Vê-me apagar, o polícia é um refresco. Mas eu quero que este mesmo filho se torne uma pessoa de respeito. Meu filho está a ver. Mais do que ouvir, ele está a ver. Quando eu não respeito as pessoas à frente de um filho e etc., eu estou a mandar uma mensagem para o meu filho. E muitas vezes pais perguntam se eu não sei onde eu errei. Há vezes que filhos desviam-se, sim. Mas há vezes que são os pequenos comportamentos e frases que nós dizemos que transformam esta pessoa em alguém que diz: sim, meu pai me diz isto, mas ele faz isto. E o que tu fazes fica mais embedded em mim do que tu me nós dizes. dizemos, sim. Nos dois cenários, liderar pelo exemplo é a maneira mais forte de Mais criar. forte e rápida de criar vínculos e memórias, né? Criar memórias. Jay, a questão da ética para ti, Guardiolar, vai para além do Moçambique. Sim. Neste momento, e eu gosto muito por isso, mais uma vez repito, como é que tu disse que isto não faz parte da tua missão? Tu conseguiste abandonar uma carreira, uma senhora carreira, em uma das empresas, dizem-se empresas de classe A em Moçambique. Tu entregaste a tua posição de direção para viver um sonho da ética. Tell me about it. Como é que é possível? Fala-me sobre isto. Quem é que nesta geração diz que eu vou deixar aquele meu salário gordo e vou, como é que se diz? Vou limitar alguns desejos ou caprichos meus para dar-se asa aos meus sonhos. Alice, a revelar os meus segredos online. Eu tenho que fazer isso porque nós temos que espiar os missionários. Ok. Alice, a revelar os meus segredos, eu tenho tanta hora. O problema é que eu confidencio muito nesta moça, mas pronto. Bem, Alice, ok. Isto é, e eu acho que é assim, eu cheguei a uma fase da minha vida que eu realmente, num momento, sentei e disse: onde é que eu me vejo daqui a uns anos? E eu gostava muito do meu trabalho, gostava do que eu estava a fazer, mas não era o que eu amava fazer. E sim, estava bem lançada, estava muito bem, mas infelizmente quando eu olhava para o meu percurso, eu estava a desviar-me. Significando, sim, tinha um bom salário, provavelmente em 5 anos teria um salário fantástico, estaria talvez internacionalmente, mas a pergunta era, eu estaria a gostar do que eu faria? E eu achei que era um momento certo para eu não crescer nos meus desejos ou o que a minha posição, quanto me pago, consegue comprar, que seria mais difícil daqui a 5 anos abrir mão. Ela compra uma estabilidade de vida, mas não compra... Não compra a minha realização. E achei que era o momento certo para eu dizer, ok, eu consigo sobreviver agora se abrir mão disto e voltar para aquela que é a minha área de foco e crescer. Porque daqui a 5 anos, provavelmente eu consigo, dentro daquilo que eu faço. E uma das coisas que eu quero muito mais fazer é escrever sobre ética. Já estás a escrever, já tens artigos já lançados, existem revistas também, agora que estão a ser publicadas em nome da Ethics Institute, que nos ajudou muito nesta caminhada, e tu estás lá com o teu cunho. Eu lembro de uma vez contaste algo muito interessante, que foi no período da tua... em que estavas a fazer o mestrado, não sei se estavas a escrever, que tiveste contacto com alguém que tu admiravas muito neste meio, e esta pessoa fez-te um elogio que tu não imaginavas.
Podes partilhar um bocadinho connosco, porque muitos de nós que estamos à busca de entender qual é a nossa missão, porque que aquela coisa que nos faz acordar e dizer eu vou lutar por isto, ou eu vou sacrificar A e B por causa disto. Nós às vezes pensamos que as pessoas não nos veem e temos até pessoas que nós olhamos como referência e pensamos que nunca vamos chegar nem perto. Please, partilha connosco este momento, chefe. Bom, como a Alice disse, eu sou mestrada em estudos de anticorrupção. Eu fiz isso através da Academia Internacional de Estudos de Anticorrupção, na Áustria, e um dos nossos lectures foi... Tutores? Diz tutores? É assim Não, que se diz, são professores académicos, sim, professor. Um dos nossos professores foi Michael Johnston. E ele é um dos nomes dentro dos estudos anticorrupção. Para vocês entenderem, eu tenho uma paixão por estudos anticorrupção. Muita gente não entende e perguntam-me, já me perguntaram outras vezes, mas dizer o que é que conhecem Moçambique, mas eu gosto. Ok. E ele é um daqueles pesquisadores dessa área que eu tenho todos os livros, de quem eu tenho todos os livros. Eu admiro muito a maneira como ele vê ele, e ele é uma das primeiras pessoas que eu vi criticar aquelas soluções anticorrupção, one size fits all. Vir e pôr um programa aqui e achar que vai funcionar. Uma medida serve para todos. Exatamente. Então, eu admiro muito o senhor, ele foi nosso professor. Eu queria muito que ele tivesse sido meu tutor de tese, porque a minha tese ia muito de acordo com o que eles até feito research. Infelizmente ele não foi, mas foi uma das pessoas que reviu a minha tese e adorei ver quando ele reviu, tipo, a revisão dele. Mas quando eu larguei este emprego que tu falavas e fui para o Instituto de Ética, e o Instituto de Ética publicou a minha contratação. E o comentário dele na minha contratação foi a pessoa certa para a instituição certa. Foi, olha, eu fiz screenshot daquilo, mandei para toda a minha família que não entendeu provavelmente. E lembro-me também quando tu me disseste, Alice, tu sabes quem é o pai? Tipo, Exatamente. nunca ouvi falar, mas para ti é uma referência que olhou para o teu trabalho. Porque não há ninguém no mundo de estudos de anticorrupção que não conheça o Michael Johnson. Ok. Não há ninguém. E ter aquela pessoa olhar para mim e dizer you're the right person for this é um dos maiores elogios que eu podia ter. E é um elogio que vem no momento em que perguntas como o que é que tu vais fazer com esta formação? O que é que vais fazer com conhecimentos em anticorrupção? O que é que tu vais fazer com conhecimentos na área de ética no teu país surgem? Nós lidamos muito com esta... Eu lembro-me quando nós trabalhávamos juntas na Vodacom, em que os nossos colegas, no período em que os nossos colegas ainda não tinham noção do que era ética, como é que a ética poderia transformar vidas. Lembro-me naquele tempo, nós tínhamos várias perguntas de colegas que diziam, olha, eu só vou para esses vossos encontros em respeito a vocês, mas não nos interessa nada, porque isso não vai mudar nada. Mas interessante foi, Jovita, que anos depois nós começávamos a ver os mesmos colegas que vinham ter connosco a dizer eu acho que isto é antiético, e eles falavam já com propriedade. Como é que tu te sentes quando tu ouves este tipo de expressão, pessoas que desacreditam aquilo que é o teu sonho, aquilo que tu decidiste que tu vais abraçar e partilhar com mais pessoas? Sabes, Alice, eu acho que a magia de tu descobrires o que tu amas é exatamente essa. Uau. Normalmente estes processos são poucas pessoas que começaram a fazer o que amam vão dizer que as pessoas à volta delas disseram yes, Vai por isso. go for it. Há pessoas, talvez isso aconteça, mas a maior parte das pessoas tinham outro pet que alguém desenhou, alguém achava que era mais certo e elas decidiram que não. Minha paixão é esta. No meu caso, eu acho que foi, primeiro isso, a minha paixão, eu acreditar que as coisas podiam ser diferentes. Ter tido pessoas, eu digo, por exemplo, quando eu fui para a Vodacom, na altura o nosso diretor-geral era o Jerry Moss.
O Jerry foi uma pessoa que, quando ele me entrevistou, ele disse: eu não acredito que isso vai trazer muita mudança. Em um ano, o Jerry era uma pessoa que vinha sentar à minha mesa e dizia: Para discutir questões. Jovita, eu quero entender isto. Explica-me. E ele sempre foi aberto para dizer: spoon-feed-me, para eu entender. Eu tive esta sorte de ter pessoas que começaram a ver o valor, mesmo sem entender completamente. Mas também é isto, muitas vezes que as pessoas me perguntaram isto, eu muito cedo entendi uma coisa. Quando eu sou convidada para ser speaker, quando eu sou convidada para fazer uma formação, apesar de ter 10 pessoas que dizem: isto não foi nada, há 2 ou 3 que vêm e dizem: eu quero saber mais. And those people are the people that matter. Tens tu, Alice, eu posso dar vários exemplos. Sim. Tem o Joaquim, eu quero mesmo ir para aí. Tem o Silvio, tem tantos colegas nossos que são pessoas que estavam a fazer outras coisas da vida e um dia numa conversa eu disse: sabes, tu tens tino para isto? Ou elas vieram perguntar mais informação e nós até podemos falar agora do Joaquim, que recentemente, que é um colega nosso. Primeiro, deixem-nos falar, e se pudermos, Jovita, falar um bocadinho sobre a plataforma que a Ethics Institute trouxe para nós. Permitiu-nos terminarmos ou completarmos certificações, e são certificações que nos permitiram também passar este conhecimento para o mercado moçambicano em português. Então, queres falar um bocadinho sobre este trabalho da Ethics Institute? Mas antes de passar a palavra, nós temos o Joaquim, que é o nosso colega, também certificado e, posso dizer, tutor ou facilitador de alguns módulos em ética. O Joaquim está a 1000 pés quando se trata de ética, porque é alguém que descobriu-se também quando se trata do assunto ética e tem estado a partilhar este conhecimento na cadeia civil, com pequenos empreendedores, na família dele, em grandes conferências como esta que ele teve recentemente. Já não me lembro agora onde é que foi, mas ele partilhou no nosso grupo. Então, a todo o grupo do The Ethics Institute, todos aqueles são os formadores, que são os certificados e facilitadores em Moçambique. Olha, vamos continuar, nós não vamos parar por aqui, e a missão é transmitir valores éticos para a nossa comunidade, porque a nossa conversa não fica entre quatro paredes. Como é que tu te sentes com tudo aquilo que foi alcançado, Jay, ao longo deste tempo em Moçambique, e também aquilo que tu vês, porque dizíamos sim que não se falava muito de ética, mas acho que foi ano passado, ano antepassado, depois vamos falar sobre isso. Nós já tínhamos as ideias de criarmos um podcast em torno da ética. Vamos trazer? Ok, isso vamos falar. Lembro-me que foi a primeira vez que nós ouvimos o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, a trazer a componente ética com muita incidência para a governação. Como é que tu te sentes quando olhas para estes casos? Como eu te disse, Alissa, a minha medida de sucesso é conquistei 1, 2, 3 pessoas. Quando chega a essas plataformas maiores, é uma conquista muito maior. Como podes imaginar, é muito bom. Mas, e eu acho que é isso. Muitas vezes as pessoas dizem, isso tu me ensinaste agora, eles dizem, não, porque só falou de ética. Tudo começa por falar. Por só falar. Porque se não se estava a falar antes e alguém falou, já é uma conquista, já é uma porta inicial. Porque a transformação começa exatamente com isso. Falar a primeira vez, chamar a atenção ao problema a primeira vez, começar a conversar. Não vamos ver uma mudança grande hoje ou amanhã, mas depois já se fala mais de ética, integridade. Já há mais pessoas interessadas nisso, já há mais pessoas preocupadas em entender o tema. E como aplicar. Exatamente. E o ponto é este, mal feito, bem feito, vamos fazendo, até acertarmos. E esse é o ponto. As pessoas não entendem isto, que temos de começar em algum sítio. Porque, na verdade, eu acho que em cada conversa que se tiver, e se for a incluir o tema em torno da ética, sempre vai ficar. Se não fica a certeza de que eu domino o tema, pelo menos fica uma dúvida para uma próxima conversa. Jay,
Estamos aqui mais uma vez, a plataforma Understanding Your Assignment. Queremos ver homens e mulheres a levantarem-se para trabalhar e viverem a sua missão tal e qual tu fizeste. Sacrifícios tiveste de fazer, nem tudo é um mar de rosa. O que é que tu, talvez antes de fazer essa pergunta como país, quais é que são os ganhos? Porque nós temos muito esta dificuldade. Ok, é uma missão falar sobre a ética, mas como é que se quantifica? Como é que nós vemos ganhos económicos? Socialmente sabemos que existem, mas ganhos económicos para um país que se foca naquela que é a missão que tu estás neste momento a trazer para o mundo? É sim, Alice, eu acho que primeiro a ética força-te a focar no impacto que tu tens no ambiente em que tu vives. Ok. Que é, quais são as consequências dos meus comportamentos? E eu acho que isto é uma questão premente para Moçambique, significando maior parte de nós não mede o impacto dos nossos comportamentos. No trânsito, quando deitamos lixo quando deitamos lixo fora para a janela do carro, quando não deixamos o espaço em que nós estávamos melhor para a pessoa que vem depois. Nós achamos quando subornamos aquela servente que reservou uma mesa, mas deixou outras pessoas. Ninguém pensa no impacto, porque nós achamos que desde que eu esteja bem, that's all that matters. Sim, é o que sem entender que, ok, hoje eu cheguei aqui, como disse, paguei o servente para me passar à frente. Amanhã vai chegar alguém que tem mais dinheiro que eu. E aí eu vou querer reclamar. Vou esquecer que eu comecei o comportamento. Potencialmente eu é que incitei e abri as portas. Isto é um exemplo, mas já tem muitos exemplos como este em que nós não pensamos no impacto. O que é que nós estamos a transformar o ambiente em que nós vivemos? Há vezes que tu estás com um grupo básico de amigos e acontece uma coisa e tu dizes, poxa, não passas isso. A pessoa diz, porque todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que tu tens de fazer. E talvez, por que todo mundo faz? Porque ninguém disse que não é a coisa certa. 2, se todo mundo faz, estamos melhor porque todo mundo faz? Não. Então quem vai mudar? Porque não vai ser tu, porque tu não queres mas queres uma coisa melhor. Sim. Mas não queres te incomodar a ser quem muda. Ninguém mais vai se incomodar. E achamos sempre que há de vir o herói para nos salvar, que é quando nós olhamos o Presidente da República para nós... Quem quer que seja. Começa comigo. E acreditamos, por exemplo, que as pessoas quando vão para cargos políticos de repente se tornam pessoas honestas, íntegras, mas não. As pessoas que vão para cargos políticos são as mesmas pessoas que fazem a terceira fila na rua, são as mesmas pessoas que pagam para ter o BI, são as mesmas pessoas. Então elas não vão se tornar melhor quando têm mais poder. Okay. Não, se tu não começas com mudança social, não começas a ter noção de que tu tens um impacto e que tu formas uma pessoa e que tu formas ambientes e estes ambientes depois descamam em políticos, em gerentes, são as mesmas pessoas que estão nas instituições. Então, se a nossa convivência social é má, por que as instituições vão ser boas? E vice-versa. Uau! Food for thought, comida para muita reflexão. E mais conversa, Jay. Agora sim, qual é o teu sentimento quando tu vês estas mudanças acontecerem próximas de ti? Quando tu vês a Alice que diz, Jovita, é verdade, antigamente eu lançava, vamos dizer, o lixo bem próximo e não necessariamente no caixote do lixo, mas hoje eu tenho uma consciência que se eu mudar, alguém irá ver e potencialmente poderá replicar aquele comportamento e uma cadeia, uma comunidade se transforma com pequenas ações que parecem nada, mas isso já tem um impacto naquilo que é a gestão do Conselho Municipal na retirada do lixo, o que vai baixar o orçamento do Conselho Municipal and so on, e talvez não só impactar na saúde pública, logo tens menos pessoas doentes de cólera porque alguém decidiu tomar uma pequena atitude que foi replicada por demais. Como é que tu olhas para isto hoje, quando vês as mudanças à tua volta? Ok. Antes de responder isso, Alice, eu acho que um outro ponto muito importante em tudo que tu disseste agora, para as pessoas não entendem, que é as pessoas têm de entender o link de conexão entre eu decido ser melhor, a Alice decide ser melhor, nós fazemos parte do mesmo grupo. O João, nós estamos a criar uma rede.
E o que nós não entendemos é a força desta rede para exigir do outro lado um melhor serviço. Por quê? Porque muitas vezes pessoas isoladamente reclamam e não só reclamam, como também não têm nenhuma atitude em prol do melhor. Não tem o sistema de apoio. Nem se organizam para ser uma força que consegue conversar e dialogar com o outro lado para dizer não. Aqui funciona melhor assim. Nós temos que começar a entender na força do coletivo. Mas na força do coletivo organizado e com cabeça, não do coletivo agitado. Ok. Eu sei muito bem o que é que tu queres dizer com o coletivo. Sim. Ética é coletivo organizado com plano. Que é o que é que nós queremos agir, o que é melhor para nós, com quem é que nós conversamos e vamos conversar na base de que existe um plano que pode ser feito para melhorar. E nós, como cidadãos, tomamos a responsabilidade de fazer a nossa parte da história, nós precisamos que vocês façam a vossa parte. E isto faz mudança. E isto começa por quais são os nossos princípios que nos unem, valores. Certo. Então, a ética tem isto. A ética cria relações. É onde é que eu me identifico com a Alice, o que é que eu e a Alice temos como não negociáveis em termos de comportamento, de não nos trairmos, de não trairmos a nossa causa, e como é que nós podemos nos unir para melhorar isto. E através disso, nós criamos estes coletivos que movem a Tu crias aquele laço que é difícil de ser rompido. Logo Exatamente. consegues impor aquilo que é o pensamento do coletivo, mas como estivesse a dizer, não de uma maneira barulhenta nem destrutiva, mas de uma maneira organizada. Exatamente. Jay? Agora, a tua percepção. Como é que tu te sentes quando tu vês as coisas que conseguimos alcançar? Volta a repisar. Tu criaste um movimento. E eu quero mesmo que tu recebas. Sim, o TI, porque existia uma jovita. Não, porque existia uma jovita fazenda que foi cutucar um instituto fora de Moçambique para dizer: eu acho que existe potencial, porque eu lembro que eles até fizeram uma comparação dos mercados africanos e congratularam o mercado moçambicano como um dos mercados melhores posicionados nesta comunidade. Sabes, Alice, eu acho que com o projeto da Siemens Initiative, que se é para dizer que alguém fez foi. isto, foi a Célia. Foi a Célia. A Célia Lawrence, que era do Instituto de Ética na altura, e foi gratificante trabalhar estes anos e chegar a esta fase e ter este conhecimento, é que as pessoas conhecem o Instituto de Ética, as pessoas veem-nos como uma referência quando tu dizes que, ok, tu és certificado em ética. Então, elas veem que tu tens o necessário para falar sobre este assunto. E foram pequenos passos, mas são pequenos passos visíveis. E eu acho que Moçambique, sim, é um país que tem muita gente que quer a coisa certa, de todos os lados. É um país que, se tu falares com a maior parte das pessoas, são pessoas honestas, mas são pessoas honestas que se calaram. E eu acho que esta conversa sobre ética traz isto, esta realização e consciencialização de que podemos fazer algo diferente. E eu acho que foi isto que nós vimos com este projeto, que as mesas que nós sentamos de sadicismo começava a ver esperança, começava a ver luz. E é isso, há uma esperança para Moçambique. Há uma camada inteira de pessoas que querem ver as coisas melhores. Que querem tirar o nome de Moçambique daquela lista negra, lista cinzenta, que não é, como nós dizemos quando falamos sobre a questão dos negócios em Moçambique, é difícil fazer negócios em Moçambique. Queríamos transformar isso. Jay, nossa uma hora já passou tão rápido, tão rápido, tão rápido. Quero pedir que deixes uma mensagem para todos os missionários que certamente estão neste momento a acompanhar e vão acompanhar pelas diferentes plataformas. Nós estamos, o podcast Understanding Your Assignment está no Spotify, está no YouTube, temos também, colocamos os episódios curtos no Instagram, no Facebook, no TikTok também. Então acompanhem-nos nessas plataformas, porque nós queremos garantir que mais moçambicanos vivam a sua missão de uma maneira íntegra, conhecendo acima de tudo os seus valores éticos, para poderem também popular nas gerações e gerações que vêm.
Uma mensagem final, Jay. Uma Uma mensagem final, não. Uma mensagem de até já, vamos dizer assim. Ok. Uma mensagem da até já. Ethics matters. Não existe relação duradoura que não seja baseada em princípios e valores que as pessoas identificam uma na outra como coisas que fazem elas confiarem. E confiança cria-se através disso. Então, o meu trabalho, para além do cooperativo, é isso. É como é que eu transmito isto às pessoas, como é que eu me torno uma pessoa melhor para conseguir inspirar outras pessoas e convencê-las que este trabalho em ética vale a pena. Uma empresa uma empresa com missão, mas sem valores éticos, não transforma, embora até possa lucrar, mas não transforma vidas. Uma pessoa com uma missão e sem valores éticos é mais um atraso à comunidade do que efetivamente um valor adicional. Então queremos que vocês pensem sobre isso. Nós iremos trazer mais conversas em torno da ética. Sim, a Jovita também vai fazer parte deste processo, porque queremos ter a certeza que os missionários que se vão levantar sejam missionários que vêm adicionar valor positivo e de maneira organizada, como estiveste a falar há pouco tempo, para a nossa comunidade. Então nós voltamos a encontrar neste canal, que é o seu canal, podcast Understanding Your Assignment. Acompanhem-nos pelas diferentes plataformas digitais e qualquer coisa, deixem aí os vossos comentários, subscrevam, gostem e façam também propostas, porque nós queremos saber quem é que vocês gostariam de ver no próximo episódio do podcast Understanding Your Assignment. Até logo!